Olá, eu sou o professor Lenilson Firmino, estou participando aqui junto com vocês desse congresso online, Pensar Contabilidade. Pensar contabilidade de uma forma diferente. E a proposta que nós vamos falar hoje é falar sobre a NBCT TG09, Demonstração do Valor Adicionado, a nossa famosa DVA, tá? Esse demonstrativo, pessoal, ele vem sendo obrigatório para as empresas de companhia aberta a partir da Lei 11.638 de 2007, que fez uma alteração na Lei 6.404 de 76, passando a ser obrigatório a divulgação, elaboração e divulgação desse demonstrativo para as empresas de companhia aberta. E aí vamos falar um pouco sobre esse demonstrativo. E esse demonstrativo ele visa apresentar todas as riquezas geradas pela empresa e também verificar para onde é que essa riqueza ela foi destinada, né? Para onde ela foi distribuída. E a gente vai analisar esse demonstrativo de forma aprofundada para que vocês possam ter um conhecimento sobre ela, tá? E aí temos a NBCT TG09, que vai editar as regras de elaboração desse demonstrativo junto com o CPC 09, o pronunciamento técnico também vai ditar as regras de elaboração desse demonstrativo. E aí vamos agora, vou passar para vocês um material para que vocês possam acompanhar o conteúdo, tá? Para que a gente possa discutir um pouco sobre esse tema. Então, bora lá. Então, estamos aqui, pessoal, no nosso congresso Pensar Contabilidade, né? Nasce uma nova forma de pensar a contabilidade. E aí vamos falar um pouco sobre a demonstração do valor adicionado, né? A famosa DVA, que está lá, de acordo com a norma brasileira de contabilidade, lá na NBCT DG09, que vai editar todas as regras para a elaboração desse demonstrativo. Então vamos prosseguir, né? É, a DVA, como eu falei, né, na introdução, é que ela é um demonstrativo que vai apresentar todas as riquezas da empresa e para onde essas riquezas foram direcionadas. A gente vai ver a distribuição dessas riquezas. Até porque nós sabemos que para que uma empresa gere suas riquezas, elas necessita de pessoas, né? Então, por exemplo, seus funcionários vão contribuir para a formação dessa riqueza. Por exemplo, o governo, ele também vai contribuir, e aí tem parte dessa riqueza vai ser direcionada para o governo. Tem recursos de terceiro que essa empresa ela adquiriu para que possa ser investido, por exemplo, na empresa e também aumentar suas riquezas. Tem os seus sócios, né, através de distribuição de dividendos. E aí nós vamos analisar justamente esses pontos referente a essa formação da riqueza e essa distribuição da riqueza. Então, ó, esse demonstrativo ele passou a ser obrigatório para as companhias abertas, as companhias que têm ações em bolsa de valores, a partir da Lei 11.638 de 2007. Ela introduziu as alterações aí à Lei 6.404 de 76, tornando aí obrigatória para essas empresas, essas companhias abertas, né, a elaboração e divulgação da DVA. Então, passou a ser obrigatória a partir da Lei 11.638, e aí a gente viu que, claro, as nossas empresas, a nossa contabilidade convergindo aí com a contabilidade internacional. E aí a NBCT TG09 e o pronunciamento técnico CPC 09 visa aí orientar os aspectos relacionados à elaboração desse demonstrativo. Ele vai justamente relacionar todas as regras, orientar como é que funciona o processo de elaboração e divulgação da DVA, tá, pessoal? Então nós temos aí a lei 11.638, que passou aí, alterou a Lei 6.404, trazendo aí esta alteração, passando a ser obrigatório, e temos aí a NBCT TG09 e o pronunciamento técnico CPC 09 para orientar os aspectos relacionados à elaboração e divulgação desse demonstrativo. E aí, qual é o objetivo da DVA? Qual é o objetivo da demonstração do valor adicionado? Ela deve proporcionar, pessoal, aos usuários das informações contábeis, informações, tá? A gente sabe que a contabilidade é a ciência da informação. E aí, o intuito desse demonstrativo é fornecer informações relativas à riqueza criada pela entidade em um determinado período. E como essa riqueza, tá? E a forma como tais riquezas foram distribuídas. Então, esse é o principal objetivo da DVA. Quando a gente for visualizar a estrutura dela, nós vamos poder visualizar que vai ser apresentado todas as riquezas, receitas da atividade principal,
receitas em transferências, vamos reduzir insumos, e assim nós vamos ver ponto a ponto como é que funciona esse processo da elaboração. Então, o objetivo principal é demonstrar aí, passar informações relativas às riquezas criadas e a distribuição dessas riquezas para onde foi destinada. Tudo bem? Vamos agora ver algumas definições. O que seria valor adicionado? O valor adicionado vai ser justamente a diferença aí, ó, entre as receitas e seus insumos, né? O valor da riqueza criada. Esse valor adicionado ele vai representar a riqueza criada pela empresa, de forma geral, medida pela diferença entre os valores das vendas e os insumos adquiridos de terceiro. Então, nós vamos ter esse valor adicionado pela diferença das receitas de vendas menos seus insumos. Inclui também, pessoal, o valor adicionado recebido em transferência, né? Aquele valor que não é gerado pela própria empresa, valor que é gerado externo, valores externos que vão para a empresa, como, por exemplo, receita de equivalência patrimonial, receitas financeiras, que no caso são geradas fora da companhia, mas essa companhia, essa empresa, ela recebe em transferência, tá? Então também, nesse valor adicionado, nós vamos incluir o valor adicional recebido em transferência, ou seja, produzido por terceiros e transferido à entidade. Como a gente falou que o valor adicionado é a diferença das receitas e vendas menos o valor dos insumos, né? E levando em consideração também os valores em transferências, vamos ver o que é que se trata esses insumos, né? Insumos adquiridos de terceiro. Representa, pessoal, os valores relativos às aquisições de matérias-primas, mercadorias, materiais, energias, serviços, entre outros, né? Então, esses pontos, a mercadoria adquirida, né, que vai fazer parte do processo aí da venda, então, o custo da mercadoria vendida, o custo do produto vendido, vai fazer parte aí desses insumos. Então, temos aí matéria-prima, mercadoria, materiais, energia e serviços, que tenham sido, pessoal, transformados em despesa no período. Então, enquanto permanecem no estoque, eles não vão compor a formação da riqueza criada e distribuída. Ele só vai fazer parte aí dessa relação dentro da DVA quando ela se transforma aí em despesa no período, quando realmente a mercadoria é vendida e o custo dela vai ser apresentado como insumo dentro da DVA. Outras definições, o valor adicionado recebido em transferência, representa aí a riqueza que não tenha sido criada pela própria entidade, e sim por terceiros, e que ela é transferida, como, por exemplo, receitas financeiras, de equivalência patrimonial, dividendos, aluguéis, royalties, são alguns tipos de transferências que não foram geradas pela entidade, e aí ela recebe aí, como transferência, né? Então, royalties, receita patrimonial, investimentos em outras empresas, ele vai recebendo e vai considerar dentro da DVA. As informações, pessoal, disponibilizadas na DVA, elas são importantes para permitir a análise do desempenho econômico da empresa. Então, a gente visualizando a riqueza e para onde está indo essa riqueza, nós vamos também conseguir analisar, permitir essa análise do desempenho econômico da empresa. Vamos também analisar a capacidade de geração de valor, tá? E a formação de distribuição das riquezas de cada empresa. Eu consigo analisar essa capacidade, qual é a capacidade que a empresa tem de gerar valor, né? E aí também como essas riquezas, essa distribuição de riquezas de cada empresa. Temos aí, pessoal, a questão aí, ó, alguns dentro da geração dessa distribuição, a gente vai visualizar o capital, né, os juros a financiadores externos e lucros de sócios, vamos visualizar a questão dos valores direcionados para a mão de obra, né, do trabalho. Vamos também, nessa distribuição, visualizar quanto dos valores das riquezas geradas, quanto foi direcionada para o governo através dos tributos, né, tributos, taxas, contribuições, entre outros. Os níveis da União, do Estado e do município, a gente vai visualizar também esses valores referente aos tributos, tá? Eu trouxe aqui para a gente só visualizar, né, esse gráfico, que é a distribuição do valor adicionado da empresa Souza Cruz em 2011, tá? E aí a gente consegue, ó, através desse gráfico, visualizar para onde foi os valores, as riquezas geradas por essa empresa. Percebam, pessoal, que devido a Souza Cruz trabalhar, né, com a questão do cigarro e a tributação ela é bem elevada nesse tipo de produto, então, ó, 78% das riquezas que foram geradas dentro dessa organização, dessa empresa, foi direcionada para o governo.
né? 6% ficou para os financiadores, 1% apenas para os colaboradores e 15% para os acionistas. Então, a gente consegue visualizar que boa parte considerável está indo aí para o governo nessa distribuição. Eu trouxe também outro gráfico aqui, que é a demonstração do valor adicionado do Banco Bradesco, também em 2011. Você já vê que é uma distribuição mais homogênea, né? Bem mais dividida. O governo recebe, em média, 30% das riquezas, os financiadores recebem 2%, os colaboradores 34% e os acionistas 34%. Então, já é uma distribuição feita de uma forma mais bem dividida, né? Só aí, no caso, os financiadores, que são poucos, recebem uma quantidade pequena. Então, bora lá. As informações disponibilizadas na DVA, elas são importantes para quê, pessoal? Para auxiliar no cálculo do produto interno bruto, tá? Então, as informações dessas riquezas geradas, a gente vai poder auxiliar aí o cálculo do PIB, tá? Então, que o PIB, ele é o produto interno bruto, são todas as riquezas geradas no país, né? A gente consegue aí, economicamente falando, da macroeconomia, né? Os dados do PIB, ele é gerado por todas as riquezas produzidas no país. E aí, esse demonstrativo, ele vai auxiliar no cálculo do produto interno bruto. A DVA, pessoal, ela está fundamentada em conceito macroeconômico, buscando apresentar aí a parcela de contribuição que a empresa tem na formação do produto interno bruto, e todavia existem diferenças entre a forma de cálculo do valor adicionado entre os modelos contábeis e econômicos, né? A gente sabe que tem umas diferenças contabilmente, a gente utiliza o regime de competência e né, referente a alguns cálculos econômicos, eles divergem um pouco da parte contábil, mas esse demonstrativo ele vai auxiliar, tá? Esse cálculo do PIB através das riquezas geradas pelas empresas. Também ela vai auxiliar a empresa, pessoal, a informar a sua contribuição na formação da riqueza a regiões, a estados, a países, entre outros, que se encontra instalada. Então, a empresa está instalada, por exemplo, no Rio Grande do Norte. Então, a gente vai ter aí a contribuição dela, por exemplo, para o estado do Rio Grande do Norte. Se ela está instalada na cidade de Natal, ela vai estar lá vendo a contribuição dela para aquele município. E assim por diante, né, no país. Então, a gente pode analisar as informações da DVA e a contribuição dessas empresas para as suas regiões, tudo bem? Outra informação disponibilizada, que são importantes, é fornecer informações sobre os benefícios, sobre as remunerações obtidas por um dos fatores de produção, que são os trabalhadores e financiadores, né? Os acionistas, os credores e governo. A gente consegue aí informações aí sobre os beneficiários, né, dessa distribuição, para onde vai as remunerações dos trabalhadores, os valores destinados aos seus acionistas, credores e governo. Vamos agora entender um pouco como é a elaboração e apresentação desse demonstrativo. A elaboração e divulgação da DVA, pessoal, para atender aí os requisitos estabelecidos no CPC 09 e na legislação societária, ele deverá ser elaborada com base no princípio contábil da competência, né? Então, a gente já sabe que o princípio da competência aconteceu naquele período, naquele mês, vai ser registrado dentro daquele mês, né? Seja despesa ou receita, independente do pagamento ou recebimento, eu vou estar registrando a informação. Ela deve ser apresentada de forma comparativa, tá? Então, a DVA, ele vai estar lá informando, por exemplo, dois períodos diferentes. Então, ela vai ser apresentada de forma comparativa, período atual e período anterior, para ver como é que está funcionando a evolução das riquezas. Ser elaborada com base nas demonstrações consolidadas e não pelo somatório das demonstrações do valor adicionadas individuais. Eu preciso fazer a demonstração com base no que foi consolidado, tá? No caso da divulgação da DVA consolidada. Então, essas são algumas regras para que a gente possa elaborar a DVA. Também devemos incluir aí a participação dos acionistas minoritários, no componente relativo aí à distribuição do valor adicionado, e no caso da divulgação da DVA consolidada, tá? Então, a participação dos acionistas minoritários vai fazer parte aí dentro dessa elaboração. Ser consistente com a demonstração do resultado, tá? E conciliada em registros auxiliares mantidos pela entidade.
Então, a base para que a gente possa elaborar a DVA vai ser a DRE, né? A demonstração do resultado do exercício. E aí, claro que ele vai ter que ter, vai ser conciliada com essa DRE e também por alguns registros mantidos aí pela entidade, auxiliares. Ser objeto aí de revisão, revisão ou auditoria, se a entidade possui auditores externos independentes que revisem ou auditem as demonstrações contábeis. Então, elas precisam ser objeto também de revisão, caso necessite. Como é que é o modelo e a técnica para a gente elaborar a DVA? Né? Para elaborar a DVA e apresentar a DVA, pessoal, deve ser seguido aí o modelo e as orientações do CPC 09 e da NBCT TG 09 também, que tem as mesmas informações. Então, ressalta-se que as informações necessárias para a elaboração da DVA, elas são extraídas da contabilidade, especialmente da demonstração do resultado do exercício, e, portanto, deve seguir o regime de competência, tá? Então, a gente precisa atender às regras que estão lá contidas no CPC 09 e na NBCT TG 09, para que eu possa elaborar e sempre lembrar que as informações elas vão ser apresentadas pelo regime de competência e o principal demonstrativo que vai ser base para a elaboração da DVA vai ser a DRE. Pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês agora como é que é o modelo apresentado pela NBCT TG 09, o CPC 09, da DVA. Aqui nós temos a formação da riqueza, que é a primeira parte da DVA. Então, a DVA ela é dividida em duas partes, tá? A primeira parte, ela vai demonstrar a formação da riqueza dessa entidade, dessa empresa. E tem uma segunda parte que vai demonstrar a distribuição dessa riqueza, tá? Então, a primeira parte é a formação da riqueza e a segunda parte é a distribuição dessa riqueza. Então, olhando aqui para esse demonstrativo, para esse modelo, nós podemos perceber, ó, primeiro, lá, número 1, nós temos as receitas, tá? Agora, as receitas advindas aí, no caso da atividade principal da empresa, né? Vamos aí ver aí quais os pontos principais. Ó, dentro do grupo de receitas, nós vamos ter aí, ó, vendas de mercadorias, produtos e serviços. Vai fazer parte desse demonstrativo. Agora, a particularidade que nós temos aí, que quando a gente for colocar as informações na DVA, os valores das receitas de vendas de mercadoria, produtos e serviços vão ter que constar os valores dos tributos, tá? Lá na DRE, quando a gente elabora a DRE, essa DRE a gente vai ter lá a receita bruta, menos as deduções, menos os tributos recuperáveis. Só que na hora que eu for trazer as informações para a DVA, eu vou pegar o valor da receita bruta, incluindo tanto os tributos recuperáveis e os não recuperáveis, tá? Então vai precisar fazer parte do valor dessa receita que eu vou considerar aqui na nossa DVA. Outras receitas, caso a empresa tenha, tem a receita voltada aí para a atividade fim e outras receitas adquiridas fora da atividade fim. Receitas relativas à construção de ativos próprios, que a empresa constrói e tem aí o seu retorno. Vamos reduzir aí, ó, as provisões para crédito de liquidação duvidosa, reversão ou constituição. No caso da constituição, ele vai ser reduzindo, caso for uma reversão, a gente vai somar, né? Após a gente pegar todas essas receitas, né, com vendas, outras receitas, relativas também à construção e verificar a questão da provisão para crédito e liquidação duvidosa, nós vamos reduzir, pessoal, os insumos. E aí, ó, dentro aqui do demonstrativo, nós temos insumos adquiridos de terceiros, e aí uma particularidade também, que esses insumos também precisam incluir os valores dos impostos, como ICMS, IPI, PIS e COFINS, vai precisar fazer parte, pessoal, desses valores. Até porque na apresentação, por isso que eu vou apresentar os valores brutos, incluindo aí toda a parte de tributos, porque lá na segunda parte da DVA, a gente vai fazer a distribuição, tá? Então aí, ó, dentro desses insumos, nós vamos ter o custo do produto vendido, o custo das mercadorias vendidas ou o custo do serviço prestado, né, do serviço vendido. E aí, dentro desses custos, lá na nossa DRE, ele vai apresentar, quando a gente vai para a contabilidade, sempre a gente separa o que é mercadoria do que é tributo. E na contabilidade, lá no estoque, não está os valores de tributos inclusos, né? Os tributos já foram separados, no caso, os tributos recuperáveis.
E aí a gente vai ter que retornar esses valores de tributos para dentro do custo do produto, da mercadoria ou do serviço prestado, tudo bem? É outra particularidade. Do mesmo jeito que a receita, a gente vai considerar a receita bruta, também o custo do produto, da mercadoria ou do serviço, também a gente vai ter que colocar os valores dos tributos. Vamos também considerar nos insumos materiais, energia consumida, serviços de terceiros, né? Vamos incluir aí dentro da parte de insumos. Vamos ter aí as perdas e recuperação de valores de ativos e outras, caso a gente possa especificar, caso tenha ali outras despesas que a gente possa incluir dentro dos insumos. Após isso, eu vou pegar lá a receita menos os insumos. Quando eu fizer a diferença do total das receitas menos o total de insumos, nós vamos achar o valor adicionado bruto, tá? Então, o 1 menos o 2 vai dar o valor adicionado bruto. Depois que eu pegar o valor adicionado bruto, eu vou ter que reduzir as retenções, que seriam as retenções. É a depreciação, a amortização e a exaustão do período, não acumulado. Vou pegar aí do período, colocar essa depreciação, amortização e exaustão, reduzir aí do valor bruto adicionado, e aí depois que eu pegar aí, ó, o valor adicionado bruto menos a depreciação, amortização e exaustão, eu vou achar o valor adicionado líquido produzido pela entidade. Beleza, ponto aí. Depois que eu pegar esse valor adicionado líquido, reduzindo aí as retenções, eu vou ter aí, pessoal, que incluir os valores adicionados recebidos em transferência. Como a gente já falou na definição, né? Valor adicionado recebido em transferência são aqueles valores que não são valores que não são feitos pela própria entidade, né? Que vem de terceiros. E aí, como resultado da equivalência patrimonial, receitas financeiras, aluguéis, royalties, como a gente já falou, vai fazer parte desse valor recebido em transferência. A partir do momento que eu vou pegar esse valor adicionado líquido, né, produzido aí pela empresa, somar com o valor adicionado recebido em transferências, eu vou achar aí o valor adicionado total a distribuir, tá? Vou ter o valor total a distribuir aí de 2 períodos, ó. E aí vou começar a fazer a distribuição das riquezas geradas pela empresa. E aí, ó, essa riqueza gerada, pessoal, elas vão ser direcionadas para o pessoal, né? Vai ser direcionada aí para os impostos, taxas e contribuição, vai ser direcionada para a remuneração de capital de terceiros e vai ser direcionada para a remuneração de capital próprio, tá? Então vamos ter assim, ó, no caso do pessoal, nós vamos colocar aí a remuneração direta com salários, férias, 13º, os benefícios do trabalhador, né, com planos de saúde, entre outros. O valor de FGTS, que está ligado aí ao setor pessoal, também vai ser considerado dentro da distribuição para o pessoal. Aí tem a parte que vai caber ao governo, né? Impostos, taxas e contribuições. E aí a gente vai visualizar os tributos na esfera federal, estadual e municipal e colocar dentro da DVA. Né? No caso, a parte federal, nós vamos considerar aí o imposto de renda pessoa jurídica, contribuição social, PIS, COFINS. Na parte estadual, vamos considerar o ICMS, o IPVA. No município, o IPTU, o ISS e assim por diante. Vamos considerar esses tributos dentro da DVA. Depois vamos para a remuneração de capitais de terceiros, né? Os valores pagos de juros, os valores pagos com aluguéis, os valores pagos com franquias, e aí a gente vai estar colocando as informações dessas remunerações. E por fim, a remuneração de capital próprio, né? Vamos visualizar os juros sobre capital próprio direcionado aí para os seus sócios, os dividendos, os que foram distribuídos, e aí vamos ter o lucro, o prejuízos acumulado do exercício e a participação dos não controladores nos lucros retidos, isso só para a consolidação. Então essas são as informações que vai ser apresentada dentro da DVA, pessoal. Então vamos ver aqui alguns detalhes sobre esse demonstrativo. Deixa eu ver aqui se vamos passar. Tá passando só um minutinho, tá, pessoal? Então, vamos ver aqui essas informações. Então percebam, tá? Que as riquezas vão ser tiradas informações da DRE. A preocupação maior é que nas receitas, lá na formação da riqueza, a gente precisa se preocupar com a parte tributária, também nos insumos, tá? E aí depois nós vamos demonstrar aqui dentro
desse demonstrativo. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. O demonstrativo aqui ele travou. Tá? Então, estamos aqui, ó, falando da distribuição, e aí vamos ver aí o modelo e técnica de elaboração, tá? Então, vimos aí como é que funciona aí a apresentação desse demonstrativo, e vamos ver aqui ponto a ponto. Ó. Então, receitas, que é o primeiro ponto lá da DVA, né, a soma dos itens 1.1 a 1.4. 1.1 é as vendas de mercadoria, produtos e serviços, e aí tem que lembrar, dentro dessas vendas de mercadoria, produtos e serviços, nós vamos incluir os valores do ICMS, IPI, PIS, COFINS incidentes aí sobre as receitas, ou seja, correspondente ao faturamento bruto. Então, nós vamos considerar o faturamento bruto nesse ponto aí, nesse 1.1 dentro aí da DVA. Outras receitas, pessoal, incluem valores oriundos principalmente pela alienação de ativos do não circulante, como ganhos ou perdas na alienação de ativo não imobilizado, investimentos e etc. Tá? Então, outras receitas nós vamos incluir ganhos de capital dentro desse ganho, já falei. Ainda dentro das receitas, nós temos aí as receitas relativas à construção de ativos próprios, e aí inclui os valores relativos à construção de ativos para uso próprio, como materiais, mão de obra, aluguéis, serviços terceirizados, vão fazer parte dessa receita relativa à construção de ativos próprios. E a 1.4 fala das perdas estimadas em crédito de liquidação duvidosa, que inclui os valores relacionados às perdas estimadas apropriadas ao resultado, bem como a sua respectiva reversão, caso ocorra, tá? Então, a gente vai colocar essas informações dentro da DVA. Depois que passamos aí da receita, que é o número 1, vamos para o número 2, que são os insumos adquiridos, que é a soma dos itens 2.1 a 2.3, né? Dentro dos insumos adquiridos, nós vamos ter o custo do produto vendido, das mercadorias e dos serviços vendidos, vai estar tudo dentro desse processo. No 2.2 vão ter materiais, energias, serviços com terceiros e outros aí, tá? Agora uma observação interessante, ó. Nos valores dos custos dos produtos e mercadorias vendidos, materiais, serviços, energias, etc., consumidos, devem ser considerados os tributos incluídos no momento das compras. Por exemplo, o ICMS, o IPI, o PIS e a COFINS, recuperáveis ou não, precisam fazer parte desses insumos. Isso aí a gente já falou, é só para a gente frisar aí e entrar na cabecinha de vocês, tá? Ainda aqui nos insumos adquiridos, nós temos aí o 2.3, que é perda ou recuperação de valores de ativo, que inclui os valores reconhecidos no resultado do período, tanto da constituição quanto da reversão de perdas estimadas, com desvalorização e redução ao valor recuperável de ativos, tá? Então, esse valor recuperável de ativos também a gente vai considerar dentro das perdas, né? Na sequência, né, temos aí o 3, que justamente é a diferença entre as receitas e os insumos, nós vamos ter o valor adicionado bruto. Depois do valor adicionado bruto, nós vamos considerar a depreciação, amortização e exaustão, que inclui as despesas e custos com depreciação, amortização e exaustão contabilizadas no período e não acumulada. Quando eu pegar aí o valor adicionado bruto menos a depreciação, amortização e exaustão, eu vou encontrar o valor adicionado líquido produzido pela entidade, que é justamente essa diferença aí do valor adicionado bruto menos as retenções, e aí vou achar o valor que foi produzido, o valor líquido produzido pela entidade. Depois disso, vou somar ao valor adicionado recebido em transferência, que é referente aos itens 6.1 e 6.2, nós vamos ter o resultado da equivalência patrimonial, tá? Inclui o resultado da equivalência patrimonial, seja positiva ou negativa, e os dividendos recebidos relativos a investimentos avaliados pelo método de custo. Vai fazer parte desse processo aí dessas receitas recebidas em transferência. Outras são receitas financeiras, que inclui todas as receitas financeiras, independentemente de sua origem, inclusive as variações cambiais ativas, desde consideradas no resultado do exercício. Então, o que estiver apresentado lá na nossa DRE, nós vamos considerar na DVA também. Depois disso aí, pessoal, nós vamos ter o valor adicionado total a distribuir, que foi a soma aí do valor líquido, valor adicionado líquido, mais os valores em transferência, nós tivemos o valor adicionado total a distribuir. Beleza, depois que eu achei esse valor, nós vamos começar a verificar a distribuição desses valores.
A distribuição do valor adicionado, ele passa aí pela soma inicial aí do 1.1 até ao 8.4, né? 8.1 a 8.4 dentro da nossa DVA. Então, o primeiro item é o pessoal, tá? Então, pessoal, que é a remuneração direta, a gente vai considerar, como eu já falei, salários, 13º, férias, horas extras, participação dos lucros, honorários, entre outros. Vai fazer parte dessa remuneração direta. Dos benefícios vai ter assistência médica, alimentação, transporte, plano de aposentadoria, a gente vai considerar dentro do ponto benefício. E o FGTS são os valores depositados em contas vinculadas do empregado, que vai ser considerado também aí esse item 8.1. Dentro do item 8.2, que é direcionado ao governo, nós vamos ver os impostos, taxas e contribuições, que são os tributos, direcionados para a parte federal, estadual e municipal. No federal, nós vamos ter aí como exemplo o imposto de renda pessoa jurídica, a contribuição social sobre o lucro líquido, o IPI, né, Imposto sobre o Produto Industrializado, o PIS, a COFINS, vai fazer parte dos tributos federais. No caso do Estado, ICMS e PVA, no município, ISS e IPTU. São alguns que a gente vai utilizar na formação dessa distribuição da riqueza. No 8.3, nós temos a remuneração de capitais de terceiros, né, como juros, aluguéis, e em outras nós podemos incluir aí outras remunerações que configurem transferência de riqueza a terceiros, como royalties, franquias, direitos autorais, entre outros. Vai fazer parte dessa remuneração de capital de terceiros. E aí, no 8.4, nós chegamos aí à remuneração de capitais próprios, que aí vai ter o juros sobre capital próprio, a remuneração dos seus sócios através de juros, os dividendos, né, a distribuição de lucros no final do período, e lucros retidos, vamos considerar também o lucro retido e prejuízos do exercício, caso ocorra, né? E lá no finalzinho nós temos a participação dos não controladores nos lucros retidos, e aí nós vamos concluir a nossa TVA. Vamos aqui para um exemplo, né, na prática, para que a gente possa entender aí o que foi falado aí na teoria, né? Então, considerando aí as demonstrações contábeis a seguir, mas foi apresentado aí, eu acho que vocês estão visualizando um balanço patrimonial, né? Temos aí, ó, ativo circulante, ativo não circulante, ativo total, parte do passivo, com as informações da contabilidade. Vamos também aqui, ó, visualizando a demonstração do resultado do exercício, né, da empresa, que vai ser a principal base para a gente preencher a nossa DVA, tá? Então, nós vamos pegar as informações aqui, ó, do demonstração do resultado do exercício. Percebam que na demonstração nós temos o faturamento bruto, aí já tem as deduções, o menos IPI, temos a receita bruta, menos o ICMS, que está incluso nos produtos, aí já temos aqui, ó, o valor das receitas líquidas, né? Então, temos que considerar esses valores. Lembrando que o IPI é o imposto por fora e o ICMS é o imposto por dentro, que eu levo em consideração aqui os dois para fazer parte do valor que eu vou levar para a nossa DVA. Então, eu vou considerar o faturamento bruto, tá? Lembrando que os tributos vão fazer parte. Então, temos aqui, ó, vendas líquidas, temos o custo do produto vendido, ó, 103.320. Lembrando que desses 103.320 não está incluso os tributos, que eu vou precisar retornar os tributos para esse valor na hora que eu for colocar na DVA. Aí aqui, ó, apresenta as despesas com o pessoal, despesa com perdas de crédito de criação duvidosa, 12.200, despesas com depreciação, aqui 12.000, despesas com utilidades e serviços, despesas com aluguel, despesas financeiras, receitas financeiras, resultado da equivalência patrimonial, ele dá as informações, e aí eu acho aqui o lucro antes do imposto de renda, aí verifica o valor do imposto de renda e contribuição social, e aí lucro ou prejuízo do período, né? Então, o que está aqui na DRE são as informações que nós vamos extrair para poder elaborar a nossa DVA. Outras informações para que a gente possa entender e poder elaborar a nossa DVA. Operações realizadas durante o período. Então, tivemos compras à vista de mercadoria no valor de 120 mil, sendo que o ICMS é de 18%, que corresponde a 21.600, e o IPI de 10%, que corresponde a 12 mil. Ou seja, aí, ó, as compras líquidas é um total de 98.400. Por simplificação, ó, não vamos considerar aí os valores de PIS e COFINS,
que esses recuperáveis têm o mesmo tratamento do ICMS e do IPI. Na letra B, nós temos aí venda de 70% das mercadorias disponíveis, pelo valor de 265 mil, mais IPI de 10%, no valor de 26.500, coincidência de ICMS de 18%, que é 47.700, ou seja, as vendas líquidas foi de 217.300. São informações que a gente vai levar em consideração lá na frente. Na letra C, nós temos o pagamento à vista de salários no valor de 12.200, sendo aí 1.982 referente às contribuições devidas ao INSS e 10.218 a salários, 13º e férias, que a gente vai considerar lá na parte de pessoal. Na D, temos despesas com utilidades e serviços, que corresponde ao consumo de energia elétrica, no valor de 280, que foi isento de tributos. E letra E, distribuição de dividendos no valor de 30 mil reais. Então, essas informações ela vai auxiliar na elaboração da DVA, né, que foram informações extraídas aí da nossa DRE. Então, bora lá. Primeiro passo para a elaboração. Primeira coisa que eu vou visualizar são as receitas, né? Percebam que lá na nossa DRE, ela apresenta o valor bruto, faturamento bruto, e vai fazer a dedução dos impostos. Então, precisamos só, para a gente não esquecer, que o valor que vai ser considerado aqui na DVA vai ser os valores brutos, tá? Então, o faturamento bruto que eu tinha lá na DRE, 291.500, tá? E aí, também, dentro da DRE, ó, eu tirei extrair da DRE o valor de 3.500 referente à perda estimadas de crédito de liquidação duvidosa, né? A Constituição, que foi de 3.500. Então, eu vou reduzir o valor da receita bruta menos essa perda estimada em crédito de liquidação duvidosa, e aí vou achar o valor total da receita de 288 mil. Perceba que eu considerei aqui ó, o valor incluindo o ICMS e o IPI que está dentro aqui dessas receitas de mercadorias, vendas de mercadorias, produtos e serviços. Ok? Então, na sequência, ó, então, a primeira coisa que a gente pegou foi o total da receita bruta, menos a perda estimada de crédito de liquidação duvidosa. Temos aqui a receita de 288. E aí vamos para os insumos. Os insumos, pessoal, que está apresentado na DRE é o custo do produto vendido, mais a questão da energia elétrica, né? Que a gente também tem nas informações dentro aí das operações. E aí, ó, percebam que lá na nossa DRE, como eu tinha comentado, o valor que eu tinha de custo da mercadoria vendida era de 103.320, tá? Mas aqui eu tenho que considerar o valor dos tributos. E como é que a gente chegou a esse valor de 138.600? Aqui na observação 1, precisei adicionar o ICMS e o IPI ao custo do produto vendido. Então, eu peguei aqui, ó, o valor do custo do produto vendido era 103.320. O valor do ICMS, que deu na informação, é de 22.680. E aí, como é que eu fiz? Eu peguei o valor total de 103.320, dividi por 0,82 e multipliquei por 18%. Ok? E no IPI, ó, o valor do IPI é 12.600. Eu peguei 103.320, dividi por 0,82 e multipliquei por 10%, que é a alíquota do nosso IPI. E aí conseguimos chegar aqui no valor de 138.880, incluindo aí o ICMS e o IPI, dentro do custo do produto vendido. Referente à energia elétrica, foi falado lá em outras operações, que era o valor de 280, tá? A observação 2 aqui, ó. Despesa com utilidade e serviços, que está lá na DRE, referente ao consumo de energia elétrica, conforme evidenciado nas informações adicionais lá na letra D. Então, já tinha as informações dizendo que isso aqui era energia, então a gente colocou dentro dos insumos. Na sequência, eu peguei lá, ó, peguei o valor de 288 menos 138.880 dos insumos e achei aí, ó, o valor adicionado bruto de 149.120, tá? Aí fomos lá na DRE, dentro da DRE tinha lá o valor referente à depreciação e também nas informações adicionais eu tinha colocado o valor de 12 mil referente à depreciação. E aí eu pego o valor adicionado bruto menos essa depreciação, que vai fazer parte aí das retenções, eu vou achar o valor adicionado líquido produzido pela entidade, ó, de 137.120. Dos valores recebidos em transferência, na própria DRE, nós tínhamos aqui 1.800 de receita de equivalência patrimonial e tínhamos R$ 500 de receita financeira. Quando eu faço aqui a soma, o total do valor
adicionado líquido produzido pela entidade mais o valor adicionado recebido em transferência, eu vou achar o valor adicionado total a distribuir desta empresa. Então, essa empresa ela vai distribuir um total de 139.420. Então, só fiz somar aí, ó, o ponto número 5 com o número 6 e achei o valor referente ao valor adicionado a distribuir. Agora para a distribuição. Dentro da distribuição, nós tivemos lá na DRE o total de 12 mil, né, referente ao pessoal, mas nas informações adicionais a gente fez a separação, né? No pessoal, nós tivemos remuneração direta no total de 10.218, que está lá nas informações adicionais número C, letra C, 10.218. Não apresentou nem outros benefícios, não foi falado de FGTS, né? Então, temos aqui o valor só de 10.218. Referente aos impostos, nós tivemos aí, ó, o valor dos impostos federais, tá? Tá aqui na observação 36.652. A gente teve aí 20.750 do imposto de renda e da contribuição social, que está lá no finalzinho da DRE. E o valor que estava lá nas informações adicionais de 1982, referente ao INSS, tá? Então aí eu vou ter esses valores. E vou ter também 13.900 do IPI sobre vendas, né? E menos o IPI do custo do produto vendido. Agora, só, pessoal, uma observação, que os tributos aqui os tributos que foram realmente pagos aos cofres públicos, tá? Então, eu tenho aqui o valor do imposto de renda, contribuição social, INSS. No caso do IPI, a gente vai fazer a diferença, né, no valor que foi do custo do produto, menos o da venda menos o custo do produto, e vamos achar o valor diferente. O ICMS também da mesma forma. Vamos pegar o valor da compra, menos o do custo do produto vendido, para poder considerar no caso do ICMS. Mas aqui o IPI, ó, eu peguei e fiz a diferença, 26.500 que deu na venda, menos 12.600 que deu nas compras, e aqui eu vou considerar os valores federais. No caso estaduais, nós tivemos o ICMS, ó, 20.020, só que o valor que eu tenho aqui, ó, vai ser, o que eu vou colocar na nossa DVA é a diferença entre o ICMS sobre venda e o ICMS do custo do produto vendido. Então, sobre a venda foi 47.700, menos o valor que a gente achou nas compras, né, que eu peguei por esse cálculo aqui, ó, 103.320 dividido por 0,82 vezes 18%, e aí achei o valor, que é o valor que vai ser recolhido de 25.020, referente aos tributos estaduais. Do município não teve nenhuma informação dentro da parte municipal, e aí vamos para outra parte. Ó. Remuneração de capital de terceiros. Nós tivemos aí dentro da DRE, ó, a gente pegou lá só a informação da DRE referente a juros, R$ 1.500, pagamentos de aluguel, que estava lá em despesas com aluguel também da DRE, no valor de 2.000, totalizando aí 3.500, tá? E remuneração aí, ó, de capitais próprios, nós tivemos aí, não tivemos juros sobre capital próprio, mas tivemos dividendos no valor de 30 mil, tá? E aí, o prejuízo, o lucro aí, no caso, de 34.050, né? O que foi que a gente colocou aqui, ó, nas informações adicionais, a parcela do lucro que não foi distribuída aos proprietários, né? 64 mil menos 30 mil que foi distribuídos, a parcela do lucro que não foi distribuída, 34.050, tá? Então, dos valores aqui, ó, do valor adicionado que a gente vai distribuir, a gente teve esses valores que foram direcionados para as pessoas, tá? Então, pessoal, eu espero que vocês conseguiram entender aí o que eu quis passar. Lembrar que a DVA ele é um demonstrativo obrigatório para as empresas de companhia aberta, as empresas que têm participação aí de suas ações em bolsa de valores. Ela foi obrigatória a partir da Lei 11.638 de 2007, tá? E quem vai editar as regras de elaboração e divulgação é a NBC-TTG 09 e o CPC 09, tá? Então, essa demonstração aí, ela é dividida em duas partes. A primeira parte, nós vamos ter a formação das riquezas e a segunda parte, a distribuição dessa riqueza. Lembrando que o demonstrativo básico para a elaboração da DVA é a DRE, a gente vai pegar lá as receitas, menos os insumos, mais os valores de transferência, vamos ver os valores adicionados a distribuir, e aí vamos fazer a distribuição para o pessoal, para
para a parte do governo, a parte dos tributos, remuneração de capital próprio, remuneração de capitais de terceiros. Vamos fazer essa distribuição e aí a gente conclui, tá? Então, eu espero aí que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida a gente vai estar à disposição, tá? E é isso aí, tá? Então, acabamos de concluir o nosso assunto sobre DVA, demonstração do valor adicionado. Então, obrigado aí, pessoal. Valeu. Um cheiro para todos. Espero que tenham aproveitado o nosso conteúdo.